temporada. Ainda tem a possibilidade do Quintana ser esse jogador. O Paysandu, ele tem ali no meio de campo algumas opções que podem agregar, que podem ajudar durante a Série C do Campeonato Brasileiro. O Henrique entrou muito mal diante do Vasco, mas acho que o Henrique ainda precisa de um pouquinho mais de tempo. Então esse jogo contra o Itabaiana seria um jogo para tu, até dentro dessa necessidade de, quem sabe, descansar algumas peças, dar mais minutos para outros jogadores. Por exemplo, entrar no jogo sabendo que, dependendo da situação, não vou deixar o Marcinho jogar os 90. Será que o Marcinho, cansado, ele consegue naqueles 10 últimos minutos ali ajudar tanto quanto um outro jogador poderia ajudar? Então acho que é um momento que o Paysandu também tentar para ver o nível do elenco. Porque esse tipo de jogo contra o Itabaiana é um tipo de jogo que é muito mais um desafio dentro da primeira fase, não tão forte, e provavelmente o Itabaiana não vai passar de fase. Dependendo da situação que está o elenco hoje, a gente não vê uma margem de crescimento para o Itabaiana. Então acho que o Paysandu ele tem que saber gerir muito bem essa parte física. Contra o trem, é botar ali aquela galera que jogou contra o Independência, botar a mesma galera ali, e aí depois o Paysandu ele vai ter que se virar para conquistar esses pontos, principalmente fora de casa, porque ele... Não vou dizer que está numa situação ruim na tabela, mas e é muito difícil tu ficar de fora, cara. Hoje tem 4 vezes mais chance de passar de fase do que cair, por exemplo, na Série C, já que só cai em 2. Mas o Paysandu ele tem que chegar bem, tem que chegar consistente, usar a primeira fase também para evoluir essas opções do elenco. Senão vai chegar no meio de ano, de novo a gente fala, quantos Paysandu vai ter que trazer? O Paysandu, até esse ponto de a esperança no Vargas... até quando o Paysandu vai... Porque o Vargas ele vai voltar de lesão agora. O primeiro ano pós-lesão é o pior de todos. É o pior. Dispara todos os jogadores no primeiro ano pós-lesão, como a que o Vargas teve. A pior temporada deles é a primeira depois da lesão. Será que o Vargas vai voltar o suficiente bem para, 10 jogos na temporada? O Paysandu vai ter pelo menos mais uns 10 ali de maio para frente. Então é uma situação que o Paysandu vai ter que... esse tipo de jogo contra o Itabaiana é um adversário que não deve te exigir como, por exemplo, um Guarani ou o Maringá vão te exigir. Acho que esse é o ponto que o Paysandu tem que levar para essa partida. E o problema é que, nos jogos em casa, o Paysandu acabou não conquistando os pontos e vai se ver obrigado a vencer fora. Normalmente, a gente fala aqui pro torcedor antes do jogo do Paysandu que é a escalação que o torcedor já sabe de cor. Para essa partida, o Michel já antecipou que deve ter mudanças. Então, para vocês, pensando com o Júnior Rocha e quanto às informações que a gente deu aqui, escalação do Paysandu para amanhã. E para hoje, se você está ouvindo no Liberal Mais Esporte de sábado? Para mim é muito em relação a característica do que o Júnior vai querer. Por exemplo, tirando o Hinkel, naturalmente o Thalisson é o substituto dele. Até porque o Taylor não foi, né? E até porque o Taylor não foi. Já muda a característica do teu ataque também. Então tu já sabe que tu vai ter um ataque diferente. Na zaga, eu não consigo ver até o momento uma justificativa para o Bruno Bispo. Beleza, ele é canhoto, mas será que ele está entregando a qualidade na saída de bola que era esperado ele entregar? Será que ele conseguiu manter a média de sustentação defensiva, como o Paysandu talvez pudesse ter? E eu questiono, por exemplo, o futebol do Quintana. O Quintana também não me convenceu esse ano, mas o Bruno Bispo também não me convenceu. Não, Matheus, o Quintana sempre que... Ele jogou pouco, mas as partidas que o Quintana fez foram muito boas. Mas melhores que a do Lucão? Bem melhores. Eu não achei. Mais segurança. Não, esse ano a gente não tem o que falar do Quintana. Esse ano, só a questão de regularidade de jogo. Ele não tá tendo frequência de jogo. Está se lesionando muito. Agora, jogo do Quintana, pode pegar aí. Quantos jogos o Quintana fez? Eu acho que ele não fez 5 jogos na temporada. Mas todos os jogos o Quintana foi muito bem. Os jogos que o Quintana esteve em campo, ele foi super bem. Inclusive nos rapazes. Nos rapazes. Né? Não, mas isso aí aí já é maldade. Eu acho que foi naquele primeiro reparo. Não, porque ele tava voltando. O ponto é esse. E ele foi super bem. Eu não achei mesmo voltando. O cara pegou um tiro. O cara super bem é o Castro, pô. Peraí, o cara jogou pesado, sem ritmo de jogo. Sim. A gente sabe que o Quintana, sem ritmo de jogo, sem preparo físico, não é o Quintana que a gente está acostumado a ver. Pegou um time de Série A, um ataque de Série A, bem mais rápido do que ele, e o cara jogou bem. Luca também. Não. O Luca também. Não teve um jogo esse ano que tu fala, o Luca foi terrível.
Não, a saída do bola do Lucas deixa a desejar, perto do Quintana. Não, do Quintana também não é tanta coisa. Assim. A do Quintana também assim. Não é tanta coisa. Deixa assim. Mas o ponto é assim, não me convence hoje, por exemplo, o Bruno Bispo ser um titular absoluto do Paysandu. Se o Júnior vai apostar nele, para ter um entrosamento com o Castro e apostar na evolução dele, beleza, mas eu não estou convencido que ele é esse titular absoluto. Nesse jogo de amanhã, o Paysandu ele provavelmente vai com Pedro, Caio e Marcinho, mas minha principal dúvida é o quanto de volume de jogo esses três vão jogar. Porque não só o Marcinho e o Ítalo, o Caio também já tá cansando pra caramba. O Paysandu ele vai ter que saber dosar muito bem esses caras, porque... e aí, cara, é aquilo. Tem que dar ritmo de jogo pro Henrico. Tem que dar ritmo de jogo pros jogadores ali, por exemplo, que a gente vê que podem ajudar o Paysandu. Por exemplo, esse jogo de amanhã é um jogo pra tu dar uns 30 minutos pro Taboca, quem sabe. Até porque a gente sabe que o Taboca vai ajudar no ataque. Mas na defesa ele vai ajudar também? Então acho que é um porque a gente fala muito dos principais jogadores, mas tem muito jogador do Paysandu que também tá jogando pra caramba. O Bonifácio, desde que ele entrou no Repá, lá que ele estreia no Repá, ele só saiu nos jogos de Copa Verde. Assim como o Marcinho e Ítalo, por exemplo. Então é saber dosar esses caras e é também testar o nível do elenco pra... Aquela história, se o cara não corresponder contra um dos times que já está lutando na parte de baixo da tabela, lá na frente ele vai te ajudar? Do goleiro ao ponto esquerda, fala, Michel. Penso que ele tem metade dos jogos na fase de classificação para fazer isso. Do goleiro a para mim um deles é o de amanhã. Verdade. Do goleiro a ponto esquerda, senhores, o provável Paysandu para amanhã para o torcedor que está ouvindo a gente. Fale o seu, João Madelê. Mesquita, Edilson, Castro, Bispo e o Bonifácio, fechando ali a defesa. Meio de campo. O Caio tá fora mesmo? Ou não? Ninguém falou isso. Não, falou que no caso dele tá estafado e tal. Porque se ele não tiver, é Caio, Pedro e Marcinho, normal. Aí o ataque só muda o Thalisson, né? Só entra o Thalisson. No lugar ali do Rink, eu com Pego e Ítalo. E eu colocaria o Ítalo. No final, depois, se o Paysandu não estiver ganhando lá, coloca o Juninho pra jogar. Eu não sei o que aconteceu com o Juninho, com o Ítalo. Eu não tenho essa informação. Não, é porque é o seguinte. É porque é o seguinte. O Júnior Rocha chama o Juninho imediatamente depois, acho que é do segundo gol. Primeiro. Isso, do primeiro gol. Porque ele faz as duas alterações, ele muda, né, as duas primeiras paradas logo depois dos gols. Eu não sei se era problema com o Ítalo, porque ele não saiu mancando, não saiu... O Júnior ia colocar Cardoso e Thalisson, depois ele ia colocar só o Cardoso, aí sai o gol, ele coloca Cardoso e Júnior. Eu acredito que seja mais questão de jogo, depois de tentar causar um impacto ali no jogo com as alterações do que estafa, no caso do Ítalo. Eu acho que é mais estafa também, cara, porque o Ítalo correu pra caramba. Ele falou na coletiva que eu acho que era estafa. Eu acho, não tenho certeza. O que a gente questiona é que cada vez mais ele tá saindo mais cedo. Esse cara tá saindo mais cedo é porque ele não tá aguentando mais jogar. Vamos aguardar amanhã esse time do Paysandu. Pra você que tá ouvindo no Liberal Mais Esporte de sábado, o jogo hoje, tá? Daqui a pouco, 5 horas da tarde. Você que tá acompanhando a gente ao vivo, o jogo amanhã, obviamente. Mas 11h14, palpite, senhores. 1-0 Paysandu. E aí, Michel? Paysandu tem que fazer uns 2-0 aí. Dá 2? Acho que o Paysandu tem condição também de fazer 2-0. E sair desse jogo com o que os analistas falam de clean sheet, né, Mataus? De camisa limpa. O goleiro Matheus Nogueira já o... Baliza. Isso, baliza 0, como eles falam também. Tem várias formas, né? O espanhol, o inglês. Em português já não toma gol, desgraçado. Olha, 11h15, a gente vai ficando por aqui com o